figura, as retas AB e CD são paralelas, assim como as retas AD e BC, AB e CD e AD e BC. Então, esses são dois pares um par de reta paralela, e esse aqui também são retas paralelas, tá? A distância entre AB e CD é 3 centímetros, e a mesma distância entre AD e BC. Então, a distância entre essas é 3, que é a mesma distância entre essas, apesar de eu ter feito essas bem mais juntas do que essa, né? Mas tudo bem. Ah, tá. D e C. Maravilha. Calcule o perímetro do paralelogramo ABCD, formado pelas intersecções das retas, na situação em que alfa é 60. Então, primeira coisa, o alfa é sempre 60? Resposta, não. Mas para a gente agora é. No item A é. Então, para esse item A, eu vou colocar aqui que o alfa é 60 graus. Tudo bem? E como eu falei para vocês, a distância, ela é justamente em linha reta, né? Tem que fazer 90 graus. Então, vou diminuir 60 aqui. Vou descer aqui a nossa distância, mais ou menos. A distância vai fazer aqui 90 graus, tá? E esse daqui é o ângulo de 60. Quanto que vale essa distância? 3 centímetros. Certo? Só que se a gente tem ângulos, bom, 60, 90, se você quiser completar aqui é 30, mas a gente quer o perímetro, não quer? Então, qual é o lado que é importante a gente saber desse primeiro triângulo aí? É esse lado aqui, ó, de laranja. Esse é o lado que a gente quer. Certo? Porque é o lado do paralelogramo. Tudo bem? Como que a gente descobre esse lado laranja, que eu vou chamar de X? Como a gente descobre o X? O quê? Por seno, tá? Porque, ó, se aqui é 3, é o cateto oposto do 60, e aqui é a hipotenusa, certo? Então, ó, seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é 3, sobre hipotenusa, que é X. Só que o seno de 60 a gente sabe, não sabe? Não sabe? Quanto que é? Raiz de 3 sobre 2 é igual a 3 sobre x. Multiplica em cruz. Raiz de 3x é igual a 6. X é igual a 6 sobre raiz de 3. Certo? Passo a raiz de 3 dividindo. Pode deixar o raiz de 3 embaixo? Não é bom, né? Então, raiz de 3 sobre raiz de 3. Vai ficar 6 raiz de 3 sobre 3, que dá 2 raiz de 3 centímetros, sabe? É isso? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, se esse lado vale 2 raiz de 3, adivinha quanto vale esse lado aqui? 2 raiz de 3, porque é um paralelo. Então, os lados opostos de um paralelogramo são congruentes. Tudo bem? Essa primeira parte, tudo bem. A segunda parte é a que eu acho mais complicadinha. Não de fazer, porque é a mesma coisa, só que de ver. Porque a distância, aqui a distância fica mais visível. Aqui não, né? Aqui é um pouquinho mais chato de ver. Então, qual que é a distância entre a reta AD e BC? A distância vai ser 3, mas onde eu desenho? Onde você quiser. Eu vou desenhar aqui assim, ó, fazendo mais ou menos 90 graus. Mais ou menos, tá, gente? Essa é a distância entre as duas retas. 90 graus, isso aqui vale 3, concorda comigo? Só que quanto vale esse ângulo aqui, ó? Por quá. Pelo? Isso, pelo vértice. Então, esse daqui é 60 graus, porque é OPV.
Certo? Só qual que eu quero saber agora? Já que eu risquei de laranja, eu vou riscar de vermelho aqui, ó. Qual que eu quero saber? É esse daqui, que eu vou chamar, deixa eu pensar numa letra criativa, Y. Não pode ser a mesma porque eu já usei X, certo? Tudo bem? E agora? Mesma coisa, né? Qual que é o cateto oposto? 3. Qual que é a hipotenusa? Y. Mas você concorda comigo que vai ser a mesma coisa? Porque esse triângulo é exatamente igual a esse, né? Apesar de no desenho não estar tão bonitinho, esse triângulo é exatamente igual a esse. Todo mundo concorda comigo? Porque a distância de AB e CD é 3. E é a mesma distância entre AD e BC. É a mesma distância entre as duas. Que é 3. Só que a distância tem que fazer o quê? 90 graus. Esse mesmo desenho que eu fiz aqui. Só que aqui parece mais estranho, né? Mas é o mesmo desenho, ó. 3 ângulo de 90. 3 ângulo de 90, 60, 60, igualzinho. Então, vamos responder qual que é o perímetro, se for 60, né? Se for 60, o perímetro vai ser igual a 4 vezes 2 raiz de 3, que é igual a 8 raiz de 3, o que? Bananas? Não, centímetros. Tudo bem? Então, o item A foi embora. Agora a gente precisa do item B. Vamos para o item B. O item B, deixa eu levar isso aqui para lá que eu não vou mais usar essa régua. Mas o item B, ele é um bom item. Porque ele parece um pouquinho complicado no começo, mas não é. O item B é o seguinte, ele pede a área. Só que ele pede a área de dois jeitos. Uma em função de alfa e outra a menor área e tal. Fala. Ele não deu porque ele escreva o descrevimento. É que você não estava na primeira aula, né? Eu geralmente resolvo, né? Aí a resposta eu circulo assim e no final eu escrevo respostas. E aí eu dou a resposta do item A e do item B. Tá bom? Assim, eu acho essa resolução uma boa resolução. Tá? O que você pode escrever antes, nesse caso, é achando o lado AD. Só para ele entender, mas não precisa escrever a questão, não. Tipo, descobrindo o lado AD, faz a conta. Descobrindo o lado BC, só isso. Tudo bem? Beleza? Bom, então, como que a gente faz área de paralelogramo? Qual é a fórmula de área de paralelogramo? Vou dar uma dica, é igual a de retângulo. Base vezes altura. Só que qual que é o problema, né? O problema é que a altura do paralelogramo não está na própria figura, né? Ela está fora. Só que para a gente não tem problema, porque ele já deu essa altura. Qual que é a altura do paralelogramo? 3. Qual que é a base? É 2 raiz de 3? Resposta, não. Porque 2 raiz de 3 é quando o alfa vale 60. E ele falou que o alfa vale 60 só no item A. Então, o que é importante para a gente? Que a informação que ele deu no item A é do item A. Se a informação que vale para o item B, para o item A e B, está aqui. Tudo bem? Então, você não pode falar que o lado é 2 raiz de 3. Se você, professor, eu não percebi e eu fiz com 2 raiz de 3, você não zera a questão, mas você perde ponto. E eu vou te falar que bastante. Tudo bem? Beleza? Então, é isso. Então, vamos chamar esse lado... Vou chamar esse lado aí de... sei lá... de lado. Tá bom? Chamar de L, de lado. Mas eu consigo achar esse L, não consigo? Em função de alfa. Então, usando esse triângulo, eu vou fazer assim, ó, item B. Usando esse triângulo, cosseno de 60, aliás, cosseno de alfa, né, que agora voltou a ser alfa. Cosseno não, é seno, né, perdão. Então, seno de alfa é igual o cateto oposto a alfa,
Ó, só lembrando que aqui voltou a ser alfa, tá? E aqui também voltou a ser alfa. É o seno de alfa, é o cateto oposto, que é 3, dividido pela hipotenusa, que é lado, que a gente chamou de lado dessa vez. Tudo bem? Beleza. Só que eu não quero. Eu quero saber, eu quero deixar o lado em função de alfa, porque depois eu vou conseguir deixar a área em função de alfa. Então é só eu trocar esses dois de lugar, né? Então vai ficar assim, ó. Lado, eu não vou pular, como fala? Obrigado. Não vou pular etapa, mas se você quiser você pode, tá? L vezes seno de alfa multiplicando em cruz é igual a 3. Passo o seno de alfa dividindo, então L é igual a 3 sobre seno de alfa. Deixa aqui. Ah, professor, mas isso aqui é feio. Mas foi exatamente o que ele pediu. O que significa pedir alguma coisa em função de outra? Significa que na sua resposta só pode ter número e essa coisa. Se ele falar da área em função de x, na sua resposta só pode ter número e x. Aí seno, cosseno, que são funçõezinhas, né? Óbvio. Mas pode ter y? Não. Pode ter h? Não. Só pode ter número e x, entendeu? Se ele pedir em função de alfa, só pode ter número e alfa. Tudo bem? Beleza. Então, o que a gente faz? Agora a gente calcula a área. Qual que é a área? Base vezes, nesse caso, o lado, né? Que a gente chamou de lado. Base vezes lado não. Altura vezes o lado, né? Altura vezes o lado. Qual que é a altura? A altura é 3. Qual que é o lado? 3 sobre... Nem precisa ser tudo, tá? Pode ser só nele. Mas dá no mesmo, né? Porque está multiplicando. Seno de alfa. Então, a primeira coisa que ele pede no entender, que é a área em função de alfa, é 9 sobre seno de alfa. Essa é a área em função de alfa. Tem número? Tem. Tem alfa? Tem. Acabou. Tem alguma coisa que não seja número e alfa? O seno, professor, mas o seno é uma função de alfa, então acabou. Não tem mais uma relação, né, de alfa. Tudo bem? Alguma dúvida? Certeza? Só que aí falta mais uma coisinha. Naquele padrão da Unesp, né, 0, meio, 1,5, 2, até aí, se você para aí, você tem 1,5 na questão. Faltou a última coisinha que ele pede, a área mínima do paralelogramo. Como que eu calculo a área mínima? Área mínima. Como que eu calculo a área mínima? A área mínima, gente, pensa comigo, o 9 varia? Não, 9 é 9. Esse 9 é 9 hoje, e semana que vem? Ele continua sendo 9, é 9. O que varia? O seno, porque depende do ângulo, né? Se o ângulo for tal ou o seno é tanto. Você concorda comigo que o valor mínimo disso daqui é quando o valor do seno é máximo? Porque está dividindo, não está? Então, quanto maior for o número de baixo, menor é o número total, concorda comigo? Por exemplo, 1 sobre 2 é 0,5, não é? E 1 sobre 1 milhão é menor ou é maior que 0,5? Bem menor. Tudo bem? Então, quanto maior for esse número, menor é tudo. Só que qual que é o valor máximo que um seno pode atingir? Não. O valor do seno já. Não. 1. O seno não vai de menos 1 até 1? Então, o maior valor que o seno pode atingir é 1. Então, a área mínima vai acontecer quando o seno de alfa for 1. Então, vai ser 9 sobre 1. Quanto que é 9 sobre 1? 9 o quê? Bananas? Centímetros quadrados. Vê se faz sentido. Tudo bem, gente?